Olá, tudo bem com você? Você é torcedor do Flamengo, você é torcedor do Mengão. Tudo bem? Falemos neste vídeo sobre o Renato Gaúcho, que é o novo treinador da equipe. Muita gente está falando sobre este assunto, importa muito que isso aconteça porque poucos conseguem ter um entendimento do que pode ser o Renato Gaúcho sob o comando da equipe do Flamengo. É interessante também para que você enriqueça mais sua visão sua favorável à chegada do Portaluppi ao clube, visão sua contrária à chegada do ex-técnico do Grêmio ao alvinegro, né? Ao rubro-negro, né? Da Gávea. Falemos então sobre o Renato Gaúcho. Bom, vamos lá, gente. Vamos apontar aqui algumas questões do jogo. Depois eu vou dar minha opinião. Vou falar o que eu penso, respeitando evidentemente quem discorda de mim, quem concorda, mas eu vou dar minha opinião, porque eu faço isso sempre. E antes, não faço depois, eu falo antes, né? Depois vocês podem me criticar, mas eu tenho o mérito de falar antes também. Ok? Bom, gente, a primeira questão que eu acho do jogo do Renato Gaúcho, acho que tem algumas contradições. O primeiro ponto que eu acho curioso, complicado, é a questão da marcação individual que ele executava na equipe do Grêmio e que ele gosta de fazer nas equipes que dirige. A marcação individual pode ser muito interessante, pode não ser em alguns momentos. Quando é que não é interessante? Acredito que ela, vamos lá, tende a ser interessante, muito interessante, quando os jogadores se comprometem muito com a equipe. Quando a gente tem um perfil de jogador que ele acha que a equipe é muito mais importante que ele, e quando ele acha que ele é muito mais uma peça para esse jogo, para essa equipe, do que o contrário. Quando o jogador se sente, às vezes, acima da equipe, em geral, a marcação individual tende a falhar um pouquinho. Pensa, como é que isso se encaixa dentro do cenário dos jogadores do Flamengo? Eles realmente colocam a equipe acima de tudo? Ou em alguns momentos, alguns jogadores acham que são muito mais do que a própria equipe? Se isso acontecer, se eles acharem realmente que são muito mais importantes, tudo mais, a marcação individual pode ser afetada com este processo. Ela funciona, portanto, muito mais quando tem jogador bem mais comprometido, funciona menos, pode dar tudo errado quando os jogadores acham que eles são bem mais importantes e que se dane o resto. Ok? Tem também um outro problema nessa marcação, que é o seguinte, mais ou menos, e é um problema, a meu ver, muito complicado do jogo do Grêmio, do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho gosta de priorizar o jogador criativo. O jogador do jogo criativo, o jogador que constrói, o jogador que tem muita habilidade e consegue contribuir muito para a criação, ele tende a ter uma flutuação mais livre no setor de ataque em especial. Ele fica muito mais livre para criar, para circular por todos os espaços do campo, sobretudo do campo de ataque. E nesse sentido ele se compromete bem menos com a marcação individual. A gente pode pensar no Grêmio, esse jogador era o Jean-Pierre, no Flamengo certamente vai ser o Arrascaeta. Agora, quando isso acontece, e como da mesma forma que aconteceu no Grêmio, gerava um probleminha aí para marcação individual. Porque na prática, ela deixava de ser propriamente uma marcação individual, só que ninguém contava para os jogadores e virava uma marcação diferente, né? Por espaços, porque o espaço deixado pelo Jean-Pierre, que não marcava absolutamente ninguém, acabava sendo ali coberto por outros jogadores que, além de ter o seu jogador para marcar, precisava também ocupar um pouco de espaço deixado pela não marcação ou marcação insuficiente do Jean-Pierre. É o mesmo cenário que a gente vai ter no Flamengo com o Arrascaeta. Esse é um problema. E pode virar um problema ainda maior se outros jogadores do Flamengo também não se comprometerem muito em alguns momentos com essa tal da marcação individual. A marcação em perseguição é um problema muito sério também quando a gente percebe para a marcação individual, quando a gente tem jogadores que atuam muito no ataque e que precisam fazer a recomposição, precisam voltar. Quando a equipe pega a bola, a equipe adversária toma a bola e parte para o contragolpe. Nesse sentido, esses atacantes precisam fazer uma perseguição, né? Correr muito, ir atrás dos caras. E às vezes isso pode não dar certo a depender desse jogador que joga no ataque da equipe. É um problema. Bom, o jogo da equipe vai ter, certamente, um grande povoamento do meio de campo. É muita gente atuando pelo setor do meio de campo. E aí, os volantes vão ser, na medida do possível, também criativos. A gente pode pensar que o Diego vai ser uma espécie de volante misto, 8 e 5 ao mesmo tempo, como foi o Maicon no Grêmio. O Diego tem futebol para isso. Ainda que não marque tão bem, acho até que marca mais do que, por exemplo, um Arrascaeta. Mas o Diego vai ser esse jogador que vai também ajudar na saída de jogo. Ele ou o Arão, ou alternando,
um ou outro vai ajudar na marcação, na saída de jogo, que vai ser sempre limpa na medida do possível, mas sem essa infiltração para o cara virar um terceiro zagueiro ali, sem essa, né? Mas o Diego no caso, ou o Arão, vai ajudar ali na construção do jogo a partir da saída mesmo, que será, na medida do possível, uma saída sempre limpa. Ok, e como é que joga os laterais com o Renato Gaúcho? Aí a gente tem uma questão que pode gerar ali talvez um probleminha no Flamengo, que é o seguinte: os laterais com o Renato Gaúcho, eles tendem a jogar por dentro. Eles viram meio-campistas quando estão no setor de ataque. E quem joga por fora? Porque ele gosta que as suas equipes também tenham atletas que aprofundem o campo, que vão até a linha de fundo também. Se os laterais não vão fazer isso, quem faz? Né? Quem faz esse tipo de coisa é o extremo, o jogador que joga aberto, né, naturalmente pelo lado do campo. Nesse Flamengo, quem vai ser esses jogadores? Num lado direito, no lado esquerdo, na verdade, vai ser o Bruno Henrique, que não vai fazer bem simples, vai ter que jogar aberto. Né? Acho até que tem futebol para isso também. Ele também sabe disso, e ele pode até se comprometer com a proposta e jogar mesmo aberto. Do lado direito, vai ser quem? Everton Ribeiro. Ou seja, uma grande mudança aí nesse Flamengo, porque o Everton Ribeiro praticamente jogava como uma espécie de 8, que cortava sempre para dentro, não é isso? Agora ele vai jogar como extremo bem aberto e aprofundando bastante o campo. Em geral, importa muito que esses jogadores tenham velocidade. O Everton Ribeiro não tem velocidade para isso. Não é tão importante assim. Importa muito saber ocupar o espaço, mas a velocidade também é importante. Né? Também convém bastante, o Everton Ribeiro deixa a desejar nesse sentido também. O curioso é quando a gente pensa nas propostas ofensivas de técnicos biocistas da linha de um Vojvoda, de um Crespo, de um Becacete e outros. Em geral, esse jogador que joga muito aberto, aprofundando o campo, nem sempre são aqueles jogadores muito bons tecnicamente. Muitas vezes eles aprofundam o campo apenas para despistar, abrir a zaga, esticar bastante a zaga, despistar, e esta é a maior contribuição desse jogador. Não é necessariamente construir quando chega naquele setor do campo. É mais para fazer o mesmo, chamar a atenção da zaga, esticar essa zaga e gerar vários espaços para que os jogadores venham por dentro e construam ali jogadas e façam gols. Então, em tese, e cada vez mais a gente vê isso, o jogador que é menos hábil tecnicamente, ele tende a ir para o lado do campo para aprofundar o campo, para gerar profundidade. E não o jogador muito... Porque o jogador muito bom é quase um desperdício colocá-lo nessa função e perdê-lo para trabalhar por dentro. Então o Isla ou Mateuzinho vai jogar, na verdade, como meio campista, quando estiver no setor de ataque, e provavelmente o Everton Ribeiro como extremo. Então o Everton Ribeiro jogando como extremo para que o Isla, o Mateuzinho, chegue perto da área na condição de traumar, passar, se associar ou arrematar para o gol. Acho que isso pode ser um problema. E você? Pensa o quê? Bom, a gente vai ter um meio de campo muito povoado, como eu disse. E quando eu falo desse povoamento no meio de campo, também estou falando desses laterais que, quando estiverem no setor de ataque, vão virar meio-campistas. É assim que a coisa funciona. Vão virar meio-campistas e aí vai ter muita gente trabalhando junto, caminhando junto, progredindo junto, né, numa associação muito interessante, porque a associação é um traço desse jogo do Renato Gaúcho. A associação, sobretudo no setor de ataque, ela é feita primordialmente através das triangulações. São muitas triangulações que ocorrem, algumas até no setor mesmo defensivo, no meio de campo e, sobretudo, no setor de ataque. É muito jogador tramando, porque essa trama que acontece ali no entorno da área do adversário é feita através dessas triangulações, da busca de um homem livre ali. Né? Homens livres que vão atacando espaço, esperando um passe qualificado. Isso às vezes acontece, às vezes não acontecia. No Grêmio, quando não aconteceu isso, o Grêmio não ficou muito bem das pernas. Tá, e quando é que falha? Vamos, voltando à marcação individual. Quando ela falha, quando ela não dá certo, quando os jogadores não contribuem, o que acontece com ela? Quando isso acontece, a equipe tende, mesmo que o técnico não queira, mesmo que os jogadores não queiram, quando há uma grande falha nessa proposta, os jogadores tendem a recuar. E aí a equipe vira uma equipe defensiva. Vocês conseguem imaginar isso no Flamengo? Pois é, justamente o que aconteceu no Grêmio. A gente tem uma narrativa de que esse Grêmio era muito ofensivo. Não é verdade. O Grêmio foi muito ofensivo durante um bom tempo. Construía jogo, um jogo muito, muito propositivo. Esse Grêmio do Renato Gaúcho dos últimos tempos era um Grêmio que cedia muita bola para os adversários em vários jogos, tinha menos posse de bola do que seus adversários em muitos jogos, e era defensivo assim. Em alguns aspectos, gente, retranqueira. É isso. Por quê? Porque falhava a questão da marcação individual. E aí todo mundo geralmente recuava. E a coisa não funcionava muito bem nesse Grêmio. Quando o Jean-Pierre, esse homem criativo, também não conseguiu jogar bem, não conseguiu construir, a equipe também perdeu muito. Por quê? Porque a equipe tinha que dar conta da marcação que o Jean-Pierre não fazia.
E a equipe precisava também construir de outra forma, porque o Jean-Pierre, que é o grande cara criativo, não conseguia fazer esse tipo de trabalho. O Flamengo vai ter, portanto, um Arrascaeta livre para fazer esse trabalho aí de criação, mas pode perder um pouco da qualidade do Everton Ribeiro, que vai ficar muito espetado, na minha opinião, ali no setor direito. É claro que também essa trama também vai acontecer, a trama de construção ali vai acontecer através dos volantes, sobretudo o Diego, que vai poder pisar sim no setor de ataque, vai poder trabalhar um pouco também perto da área em algumas situações, né? Mas não muito também, né, gente? Porque né, tem a questão da marcação também. Mas ele vai fazer esse serviço também, como o Maicon fazia, e fazia muito bem, né? Então a gente vai ter aqui o fim das improvisações, gente. Então esquece Arão na zaga, Arão vai ser volante agora. Acabou, né? Esquece esse tipo de coisa, fim das improvisações, né? Jogo construído, sobretudo a partir do meio de campo, como eu disse, e a partir daí com muita associação, muitas triangulações também. A gente vai ter uma liberdade para o jogador criativo, que vai ser sobretudo a Arrascaeta, né? Everton Ribeiro trabalhando por fora, né? Isla / Mateuzinho por dentro, né? Felipe Luiz, sim, esse sim, acho que o jogo dele pode até melhorar, né, com o Renato Gaúcho, e o Bruno Henrique vai, né, jogar como aberto, como extremo pelo setor esquerdo, né? E aí, o que vocês acham disso? Vai dar certo? O Renato Gaúcho foi um técnico de um grande trabalho em um clube, no Grêmio. Só no Grêmio. Não foi uma aposta arriscada? Acho que foi uma aposta muito arriscada para um técnico que deu certo apenas numa equipe. E que não vinha bem ultimamente. Buscaram um técnico que era o mais fácil, que estava ali, na cara, que não precisava de muito trabalho, não precisava pensar muito, né? E não vem com essa história de que é caro, não. Buscar um europeu é caro. Tem muito técnico bom na Europa, bom, não estou falando de técnico ruim. Indiquei, inclusive, para o Flamengo, bons técnicos aqui. Que ganhava menos, que ganha menos na Europa do que o Ceni ganhava no Flamengo. Na América do Sul também há bons técnicos que ganham menos, né, do que o Ceni ganhava no Flamengo. E poderiam ter sido buscados pelo Flamengo. Não foi, chegou o Renato. A meu ver foi uma aposta complicada. E eu estou falando agora para vocês. Agora, não depois. Depois vocês vêm me cobrar. Inclusive me criticar, mas eu terei o mérito de ter falado agora. E mérito de alguém que falou. Quando terminou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que mandar o Ceni embora. Eu não falei depois, falei naquele momento. O Flamengo precisa mandar o Ceni embora. E muita gente foi contra. Muita gente me criticou. Porque eu falava que era preciso olhar para o desempenho da equipe, não para o resultado, não para o título. E eu até hoje não entendi porque muita gente passou muito pano para o Ceni. Mesmo pessoas que eu respeito muito, vendo no trabalho do Ceni algo que eu nunca consegui ver, enquanto ele esteve no Flamengo. Então eu estou dizendo para você, acho que foi um erro buscar o Renato Gaúcho. Foi um erro, eles, sabe, foram para o básico, ficaram acomodados nessa proposta e buscaram um técnico que deu certo num grande clube. O Renato tinha a chave do Grêmio, a chave do clube, gente. Ele não vai ter isso no Flamengo. E vamos lá, e as teimosias? Se você acha que isso era grave no Ceni, pode apostar. No Renato é igual, ou pior, gente. Muito pior. Ele pode trabalhar com a base, parece que deve ter uma reunião aí, andou vendo a base e tal. Esqueçam, não é bem assim. Pode até ter um ou outro da base que ele vai colocar para jogar. Mas se ele cismar com o cara, ele não vai colocar para jogar de jeito nenhum. Aí você pode apresentar todos os números positivos do jogador, que ele não vai levar isso a sério. Era assim no Grêmio, gente. Foi desesperador para o torcedor do Grêmio o que o Renato fez com o Ferreirinha. O Ferreirinha virou titular há pouco tempo, mas era para ter virado há muito tempo. E como o Ferreirinha, muitos outros no Grêmio também. E em geral o jogador jovem, da base do Grêmio. Porque ele gosta daquelas porqueiras lá, que não dá certo em nenhum clube, que ele traz para o Grêmio. E aí acaba fazendo jogar. E a narrativa é mentirosa, inclusive, de que todo jogador velho, que não dá certo em lugar nenhum, né? Velho entre aspas, ele leva pro Grêmio e dá certo. É mentira. Alguns deram certo, outros não. Ninguém fala muito dos que não deram certo, mas muitos não deram certo. E ele insiste que esses caras insistem, porque ele buscou. Ele insiste muito. Tomara que o Ceni apresente para ele bons nomes, né? E se coloca à frente dele no sentido de falar, esses são jogadores. E que os dirigentes do Flamengo vão atrás desses jogadores. E não busca que o Ceni possam querer. Porque, de repente ele pode pegar um de 40 anos, 42 anos, 45 anos, que não tá dando certo. E ele acha que ele vai fazer o cara jogar. Acho que essa questão dele de empoderar alguns jogadores... Eu via muito isso no Ceni no Fortaleza, que empoderava jogadores de nível técnico mediano. Mas não conseguia fazer isso, não conseguia fazer isso no Flamengo quando se tratou de fazer isso com estrelas. Acho que com o Renato vai ser algo parecido. Então no Flamengo, se você tiver de empoderar alguns jogadores ali, vai olhar para jogador como Bruno Viana, Léo Pereira, Gustavo Henrique e outros. E se ele bancar, se ele achar que o Bruno Viana é o titular do Flamengo, esqueça, gente, você pode fazer o que for, vai ser o Bruno Viana.
vai ser Bruno Viana. Então acho que foi um erro, mas já que ele já chegou na Gávea, sorte ao Flamengo, sorte ao Renato, de verdade, gente, não está sendo demagógico. É muito importante que o Flamengo consiga aproveitar-se desse momento, né, muito importante na sua história ainda, apesar de ter perdido a Libertadores, não ter conseguido a Libertadores na temporada passada, ainda vive um momento muito importante de conquistas. Importa muito que o Flamengo consiga outros títulos. Mas neste momento, acho que os seus dirigentes fizeram uma escolha muito equivocada. Muito equivocada, e como eu já disse antes, espero estar errado também em relação a essa afirmação. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.